Mega Man X é a segunda saga da franquia Mega Man, que se passa 100 anos após a saga clássica, onde nós temos uma nova legião de robôs androides pensantes chamados de Reploids. Só que com esse livre-arbítrio dado ao Reploid, também vem a possibilidade de cometerem atos ruins, desonestos e criminosos, assim se tornando Mavericks. E assim nós chegamos aos Maverick Hunters, que se trata de uma força policial Reploid de elite criada pelo governo, liderado por Dr. Cain e pelo Reploid Sigma, que acabou se tornando Maverick e declarou guerra contra os humanos, liderando o exército inimigo. Aqui nós temos X, o primeiro Reploid, que possui sentimentos e uma inteligência de nível humano, que por presenciar todo o mal feito por Sigma, junta forças com o único Maverick Hunter restante, seu parceiro Zero, com o objetivo de acabar a qualquer custo com Sigma. A história de Mega Man X vai bem mais longe que isso, já que possui cerca de 8 jogos, mas não vou entrar em detalhes. Caso queiram saber sobre a história dos jogos da franquia, recomendo o canal Jogando a Saudade, onde ele fala sobre cada jogo. Dito brevemente a história, vamos para a jogabilidade. Aqui nós temos algumas diferenças da série clássica. O Buster continua praticamente o mesmo, em vez do slide nós temos o dash. Também temos as partes das armaduras que são upgrades para as habilidades de X. Em comparação com a série clássica, tivemos bastantes inovações, que tornam a jogabilidade extraordinária. Infelizmente, o último jogo fora o X-Dive para dispositivos mobile foi o X8 lançado para 2004 para o PlayStation 2. Felizmente, temos os fãs que não deixam a franquia morrer, criando jogos novos, e mais uma vez, estou falando dos incríveis e espetaculares fangames de Mega Man X. Mega Man X-U é um fangame 2.5D que me lembra bastante o Maverick Hunter de PSP. Segundo seu criador Nossi Games, ele começou a criar o projeto com o objetivo de recriar a sensação da jogabilidade de Mega Man X4, X5 e X6. O game foi desenvolvido por um ano, no tempo livre de seu criador, e finalizado em 2018. Infelizmente, o game é apenas uma demo, e ele não se encontra em desenvolvimento, sendo possivelmente sua última versão. Eu não sei vocês, mas eu já pensei muito em como seria se tivéssemos um quarto jogo de Mega Man X lançado para Super Nintendo. Quando o X3 foi lançado, já tínhamos os consoles Sega Saturn e PlayStation recém-lançados no mercado, e por mais que ele tivesse sido feito para o Super Nintendo, ele recebeu suas devidas versões para os consoles da quinta geração. Já o X4 não foi assim, ele foi planejado intencionalmente para apenas os consoles de quinta geração. Mas hoje nós vamos conhecer Mega Man X Eclipse, que seria como se fosse um quarto jogo lançado para o Super Nintendo, que tem sido desenvolvido de 2011 até 2013, que até então só temos um boss chamado de Scorch Raptor. Eu sinceramente queria que esse fangame tivesse ido bem mais além, mas infelizmente é apenas uma demo. Mega Man X Isolation, assim como grande parte dos fangames citados, segue o estilo do Super Nintendo, e pessoalmente não achei muitas informações sobre o game, nada além das gameplays do seu canal de seu desenvolvedor Hammer Fran, e o conteúdo da página no Facebook do game. O jogo tem algumas novidades legais, como uma nova armadura para X, chamada de Plus Armor, e uma trilha sonora muito boa, que não por acaso está tocando no fundo desse vídeo, e também novos Mavericks, cada um com seu tema magnífico. O jogo estava sendo desenvolvido desde 2015, mas infelizmente em setembro de 2021 as coisas complicaram para o desenvolvedor e desde então o projeto está parado. Mega Man X Engine, já citado no vídeo anterior, é uma engine que vem sendo desenvolvida desde 2009 por Dragon Developer, que vem recebendo atualizações constantemente. O game tem a jogabilidade do primeiro título, mas somente a jogabilidade, pois os elementos, upgrades e personagens são da série inteira, como não apenas tendo o X e Zero da primeira trilogia, mas também tendo o Exo do X7 e com sprites feitos em 16 bits. Outra coisa fora os personagens são as habilidades e upgrades, como o Zero tendo seus ataques e habilidades do X4 e X, além das suas armaduras dos 3 primeiros jogos, também a Ultimate Armor, que teve origem no X4. Vale ressaltar que Zero possui a sua forma Black e Axel sua forma White. Uma curiosidade legal é que até Bass já esteve presente como boss em uma das versões anteriores da engine. Você alguma vez já pensou como seria um Battle Royale de Mega Man X? Pois é, nunca passou pela minha cabeça, até ver Mega Man X Online Deathmatch, criado em 2018 por Game Maker 19, onde jogamos em multiplayer online ou local contra CPUs. Como esperado de um Mega Man X, ele é muito frenético e por conta do online fica mais ainda. Aqui nós temos X, Zero, Vile e Axel, todos com suas respectivas habilidades e upgrades, com X com suas armaduras e habilidades dos jogos X1, X2 e X3, Zero com seus ataques de toda a saga X e sua forma Black, Vile com sua Ride Armor
e Exo com suas diversas armas, habilidade de cópia e sua forma White. Claro que não citei todas as habilidades, mas essas foram as que mais se destacaram entre os personagens. Também temos todos os stages da primeira trilogia. E para completar, as Raid Arms do X3. Conteúdo é o que não falta, agora é só ir em frente e se divertir. Mega Man X Maverick Wars é um fangame que vem sendo desenvolvido desde 2016 por Pixelbox SA, que também segue a linha dos gráficos e músicas da primeira trilogia do Super Nintendo, onde temos X e Zero como personagens jogáveis e com armaduras inéditas. X com as armaduras nomeadas de Koga e Knight Armor e Zero com uma armadura Samurai, simplesmente extraordinário. Sobre o enredo do jogo, ele se passa após os acontecimentos de X8, onde Axel foi enviado para uma instalação de observação para ficar de quarentena. Porém, mais tarde, a instalação foi invadida por um grupo Maverick chamado de Cerberus Fang, liderado por um Maverick não identificado que atende pelo nome de Nexus. Axel e os outros Reploids na instalação foram sequestrados, e em meio a tudo isso, várias cidades, instalações e quartéis generais militares foram atacados pelo mesmo grupo. Assim, X e Zero foram mandados para tomar conta dessa nova ameaça, assim iniciando a Maverick Wars. Eu simplesmente não tenho palavras para definir essa obra de arte. É magnífico. É belíssimo, é Mega Man X Elf Wars, desenvolvido desde 2015 por Lone Hunter, que eu só não considero o melhor porque não temos muito progresso. Sobre o enredo do jogo, é uma história que já existe dentro da cronologia, que ocorre entre o X6 e a série Zero. Sobre a jogabilidade, na minha opinião, é melhor do que tudo que eu já vi em relação à série X. A princípio, a jogabilidade é a mesma apresentada no X4. Mas aqui, tanto X e tanto Zero possuem habilidades que são simplesmente incríveis. Zero aqui não possui apenas o seu sabre, mas sim também a sua Buster, que aliás também pode carregar ataques, mas tanto para o sabre quanto para a Buster. Já X aqui tem um sistema de pontaria e também pode atirar em todas as direções, igual a Bass. Isso se torna um espetáculo. Uma curiosidade legal de ressaltar é que o desenvolvedor Lone Hunter é brasileiro, que só dá orgulho. Outro fangame na pegada 32 bits é Mega Man X Apocalipse, desenvolvido por uma equipe vietnamita desde 2017, que visualmente é muito parecido com o X4, já que contém algumas áreas do game. Inicialmente o projeto se chamava Mega Man X Eternal Wars, porém mudou para seu nome atual. Sobre os personagens jogáveis, nós temos X e Zero, X com sua jogabilidade de sempre e sua Ultimate Armor, já Zero que tem sua jogabilidade convencional, sua Buster trazida novamente e sua forma Blank. Algo legal aqui é que podemos alternar entre X e Zero, sempre que quisermos. Outra coisa também é uma armadura nova para X, chamada de Solar Armor. Em questão dos níveis, o jogo aparenta ter uma espécie de um mundo aberto, mas fora isso, não temos muitas novidades. Porém, algo me diz que tem coisa boa vindo aí. Mega Man X Maverick Fury é surpreendente, sendo um dos poucos fangames que progrediu muito em tão pouco tempo, sendo feito por uma equipe separadamente e sendo desenvolvido desde 2015 por Megas e X51. O jogo segue o estilo dos gráficos 16 bits de Super Nintendo, tendo X, Zero, Exo e Vai como personagens jogáveis. X e Zero que possuirão novas armaduras, X com suas armaduras combináveis, sua Tank Armor e sua já conhecida Ultimate Armor. Já Zero, sua forma Black e sua nova forma Ultimate. Na jogabilidade é o padrão, X com a Buster e Zero com o sabre. O game trará novos e antigos Mavericks. O jogo se encontra bem completo, agora vamos ver qual vai ser lançado primeiro, se é o Maverick Fury ou o próximo da lista. Ok, o que esse fangame aqui promete não tá nem escrito. Esse de longe é o fangame mais aguardado de todos os tempos, Mega Man X Corrupted, que vem sendo desenvolvido desde 2008 por JKB Games. Inicialmente o jogo estava sendo desenvolvido em Flash, só que como ele foi infelizmente desativado em 2020, ele mudou para HTML5. O jogo tem os gráficos semelhantes aos de Super Nintendo, a jogabilidade e as mecânicas de todos os jogos da série X. E sobre a trilha sonora também usa as sound fonts dos games do Super Nintendo, com uma remixada a mais. Entre os personagens jogáveis nós temos X e Zero, cada um com a sua respectiva habilidade, ou seja, X com a sua Buster e Zero com seu sabre. O mapa do jogo é gigantesco, todo interligado como um mundo aberto. Outro detalhe é que existem áreas que não estarão disponíveis inicialmente por conta do seu equipamento, bem no estilo Metroidvania.
Aqui também nós encontramos as famosas cápsulas de upgrade, as F-Tanks escondidas, as Ride Arms, os mini-chefes e mais itens coletáveis. X tem a habilidade de combinar partes das suas armaduras Fênix e Hydra, já Zero, sua forma Black, e sua nova forma chamada de Viral Zero. Algo bem legal no game é que ele tem um sistema de dificuldade bem intuitivo, que após destruir o 4 Maverick, nos 4 Mavericks restantes é adicionado um efeito para deixar o jogo com uma dificuldade mais elevada, sendo chamado de modo Final Four. Mais um detalhe que não posso deixar de mencionar, tipo, você que já jogou algum jogo da série sabe que ao derrotar algum Maverick faz com que outros stages tenham seus ambientes alterados, e isso também está presente aqui. E outra novidade é que o jogo conta com 12 finais diferentes. Fora as que eu citei, o jogo tem muitas outras novidades, mas não dá para esperar menos, já que o jogo tem sido desenvolvido há mais de 13 anos. Bem, outra vez chegamos ao fim de mais um vídeo, e por mais que grande parte dos projetos mostrados hoje ainda estejam em desenvolvimento, eles têm um enorme potencial, e acredito que algum deles possivelmente vão ser lançados antes mesmo de um nono jogo da série. Vale ressaltar que tiveram sim alguns fangames que ficaram de fora dessa lista, como Mega Man X Synthetix, Mega Man X Innocent Pills e Mega Man X Maverick Wars Nightmare, fangames que realmente mereciam lugar nessa lista, mas pretendo uma hora falar sobre esses fangames, principalmente sobre Innocent Pills e Maverick Wars Nightmare. Caso tenha algum jogo que eu não tenha citado, alguma sugestão de vídeo e entre outros, comente aqui. Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.